Glórias a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Espírito Santo de Deus seja o único guia da nossa vida, que a palavra de Deus seja o nosso combustível diário. E eu estou passando aqui exatamente por experimentar desse combustível, agora no início desse novo tempo, aonde, por falar em novo tempo, que nesse novo ano, nessa nova jornada, que todos nós possamos experimentar a intensidade da presença de Deus, que o amor de Deus, que a presença do Espírito Santo seja, em nome de Jesus, intensa em nossa vida, porque quando a gente tem essa presença, a gente tem tudo, não vai nos faltar nada, com certeza, tá? E continuando o que eu estava falando, eu creio que todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que estudamos a Bíblia Sagrada, todos nós que entregamos a nossa vida ao nosso Criador e eterno Papai e Senhor Jeová Deus, a gente tem dentro de nós o costume de pensar, de refletir sempre acerca de versículos bíblicos, daquilo que a gente tem estudado. E tá eu ali pensando, e por mais que eu quisesse não pensar, mas o pensamento vinha aquela coisa assim bem intensa. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu creio que quando Deus ele coloca algo em nosso coração, em nossa mente ardendo, é porque Deus quer falar também com alguém através daquilo que Ele está colocando em meu coração. Amém? E aqui eu quero compartilhar uma experiência que, não sei, veio no meu pensamento, como eu dizia anteriormente. Todos nós que aprendemos quem é Jesus Cristo e seguimos a Jesus, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de nós, seres humanos, que cremos em Deus, que estudamos a Bíblia, que sabemos e reconhecemos o sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, a partir desse momento que uma pessoa chega numa casa e o outro diz assim, eu congrego em tal igreja. Gente, deixa a pessoa congregar. Deixa a pessoa naquele lugar que ele está, porque Deus, Ele sabe por que a pessoa está naquele lugar. Não sei se vocês estão entendendo. Uma certa vez, eu vou contar de mim, porque vou trazer esse exemplo. Eu estava congregando em um certo lugar e alguns irmãos de uma outra congregação, todos os dias estava ali, mas me convidando para o salão, para assistir lá, e eu dizendo, eu congrego em tal lugar, e a pessoa insistindo. Terminou eu indo para assistindo em outro lugar, no salão. E de repente eu me senti confusa, eu não sabia mais, porque eu não tinha o hábito, a estrutura de ler, de estudar a Bíblia todos os dias. E com isso me levou a um esfriamento da palavra de Deus. Eu fiquei sem o norte, porque quando a gente está guiada por Deus, quando a gente está estruturada no Evangelho, a gente precisa saber que onde a gente está é de Deus. Mas no momento, como eu estava ainda iniciando a jornada, eu tinha 14 anos mais ou menos, eu estava ainda inexperiente. E aí, pronto, depois que eu saí da congregação onde eu estava, eu terminei ficando sem rumo, mais ou menos. E graças a Deus que Deus, quando Ele
tem um propósito na vida da pessoa, e quando a pessoa também se identifica filho de Deus, se esforça, ela não cai no mundo, ela fica dentro de casa. Então foi o que aconteceu comigo, até que de repente eu voltei para a congregação. Isso eu tinha 14 anos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu me deparo sempre com pessoas que terminam saindo de onde está, vai para outro lugar e termina voltando para o mundo e sofrendo consequências. Então, vamos ser assim prudente que quando uma pessoa diz assim, eu estou congregando em tal lugar, deixa essa pessoa congregar, porque se ela está congregando, ela está sendo orientada e ela está ali buscando o conhecimento da palavra de Deus, se fortalecendo naquele lugar. Imagine que uma criança está amamentando. Você tira ela naquele momento e você não dá nenhuma estrutura para ela, naquela proporção que ela estava. Isso termina deixando a criança desnutrida. Então, a gente precisa entender que seguir a Jesus Cristo, a Bíblia é única, o seguir a Jesus Cristo é único, o caminho, a verdade e a vida é único. A preocupação nossa e o mandamento é a gente buscar aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não estão unidos aos membros de uma congregação, que não estão caminhando na orientação bíblica. Se a gente tem que evangelizar, vamos nos preocupar a evangelizar esses. Não tirar os que já estão numa caminhada, no início de uma caminhada, para essa pessoa esfriar e voltar a ficar em casa. Porque não é em casa que Jesus Cristo ensinou a gente fazer a obra do nosso Pai. Não é em casa, sozinha, isolada. É ir como Jesus Cristo ia no meio do povo, é falar do amor de Deus, né? Como a gente tem feito no local de trabalho, aonde quer que esteja, né? Evangelizar, buscar aqueles que estão perdidos, buscar as almas que estão sem orientação. Mas aquelas que já estão sendo orientadas, a gente glorifica a Deus e une-se a elas para um fortalecer o outro e não disputar o lugar melhor se ela já está em uma congregação. Amém? Então Deus é louvado, Deus é exaltado por essa palavra, porque nem eu mesmo sei porque eu falei, mas eu creio que quando a gente não sabe, Deus determina, porque isso tem me deixado assim no meu coração incômodo por ver tantas pessoas que foram de uma forma ou de outra convidadas para ir para outro lugar e terminou ficando confusa e saiu de onde estava e não estão em lugar nenhum mais congregando. Então, para você que passou por isso, volte em nome de Jesus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando e você precisa estar num lugar aonde Ele te chamou, aonde Ele quer que você esteja fazendo a obra do Pai. Amém?